TV São Carlos. Cor de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, e quando ela rola, o mundo para só na torcida sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar. Grande abraço a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Show de Bola na TV São Carlos. Mais uma vez com o Teixeira Júnior aqui ao meu lado. Muito obrigado pela presença, Teixeira. Um abraço a você, Felipe, ao telespectador do Canal 7, TV São Carlos da NET. Uma semana muito importante e de muita alegria para a cidade de São Carlos em relação à parte esportiva. No último domingo, o São Carlos conseguiu o bicampeonato da 2ª divisão de profissionais. Enfrentou a equipe do Fernandópolis, estádio do Luizão, recebendo aproximadamente aí 8.000 torcedores, uma festa realmente maravilhosa. E o São Carlos, no final, conseguiu vencer o Fernandópolis por 1-0. Já havia vencido no último ou no penúltimo final de semana lá em Fernandópolis o FFC por 2-1. E o título ficou merecidamente com o São Carlos Futebol Clube. Com certeza, foi uma vitória que também ajudou a encher de alegria aí os milhares de torcedores que foram lá no Luizão, né? Público pagante no final, 7.300 pessoas, quer dizer, tudo bem que a gente teve a troca de ingressos pelas garrafas PET, né? Cada 2 garrafas PET valiam um ingresso, mas houve toda a troca de ingressos, 7.000 ingressos trocados e mais um público de pessoas que pagaram, realmente de 300 pessoas, muita gente no Luizão, né? Para prestigiar essa final de campeonato, né, Teixeira? Sem dúvida. Muito importante a presença do torcedor. Isso acaba dando um incentivo muito grande para qualquer equipe de futebol ou em qualquer esporte. O estádio do Luizão realmente, no último final de semana, estava maravilhoso, cheio. O torcedor foi, torceu, aplaudiu, incentivou a garotada e no final, como eu disse, uma vitória muito importante que fez jus à campanha do São Carlos durante o campeonato todo da 2ª divisão. Campeonato dos mais difíceis. Equipes aí se nivelando. É difícil hoje fazer o futebol profissional no interior do estado de São Paulo. A própria federação, a organizadora do campeonato, acaba não dando o suporte necessário, a estrutura necessária para as equipes. O país passa por uma situação econômica das mais difíceis. Então fica muito difícil para qualquer dirigente montar realmente uma equipe de futebol profissional à altura da sua cidade. E mérito também para os diretores, comissão técnica, jogadores e os diretores, o presidente, o Carlos Antunes, que realmente montou aí uma equipe. Nós sabemos das dificuldades, mas a equipe dentro de campo correspondeu e merecidamente, como eu disse, ficou com o título. Então tá certo, já vou pedir ao pessoal da produção soltar as imagens lá do jogo da final, já que o Teixeira falou da torcida. Vamos ver a torcida entrando, vamos ver também a festa que a torcida fez lá no Luizão nesse último domingo. Imagens aí já estão passando enquanto a gente vai comentando para você, cedidas aí pela gente através da internet, pelo pessoal lá do São Carlos Futebol Clube. E o mais legal de tudo é que além de ver o estádio lotado, além de ver o pessoal conseguindo uma bela vitória, né? Tipo, além de ver o pessoal gritando, apoiando o time, ainda acabou combinando com uma vitória. Já tinha vencido a primeira, como você falou, venceu também a 2ª partida. Muito importante essa vitória para o torcedor de São Carlos, né, Teixeira? Venceu a 2ª e correspondeu dentro do campo de jogo. Toda decisão, ela se torna difícil. As 2 melhores equipes chegaram à grande final, São Carlos por um grupo e o Fernandópolis pelo outro grupo. E a decisão, como se espera em qualquer decisão, é difícil para ambas as equipes. E nesse último final de semana não foi diferente no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. O Fernandópolis tem também uma boa equipe, uma equipe certinha, uma equipe que se posiciona muito bem. O Betão Alcântara é um bom treinador, sabe armar muito bem as equipes que dirige. E por outro lado, o São Carlos, através do Rafael Guanais, um técnico jovem, e nós temos dito isso através do nosso programa Show de Bola, um moço capacitado e inteligente que fez aí um grande trabalho neste ano à frente da equipe do São Carlos.
Os reforços acabaram chegando durante a própria competição e ele foi ajustando, arrumando, posicionando, definindo a equipe titular. Nós tivemos aí também mais 6 ou 7, 8 jogadores que quando entraram acabaram também tendo uma performance muito boa e o São Carlos no final ficou com o título nessa grande final do último final de semana. Com certeza, você falava aí do técnico Rafael Guanais, que teve lá no início de trabalho seu método questionado, né? Pegou uma sequência ruim logo no começo, 4 jogos sem vencer, foi vencer só na 5ª rodada o forte time do Olímpia, né, que depois também conseguiu acesso, mas quer dizer, como você também já bem salientou, aos poucos ele foi dando a cara para o time, foi mostrando o jeito de jogar e comendo quieto, né, devagarzinho, conseguiu o título que engrandece aí esse bicampeonato, 100% de aproveitamento do São Carlos na Série B, Teixeira. A verdade é que a equipe no início da competição era uma equipe fraca. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro ou segundo jogo da equipe do São Carlos lá na cidade de Matão, frente à equipe do Barcelona, já que o Luizão estava aí interditado. E eu disse naquela oportunidade que a equipe do São Carlos era fraquíssima e precisava de reforço. Os reforços acabaram chegando, a diretoria esteve propensa, foi a campo e contratou, e a equipe ficou forte dentro do campo de jogo. Isso é verdade, o que também ajudou bastante o técnico Rafael Guanais aí, né, devido às opções táticas que ele pôde alterar no decorrer do campeonato. Agora sim, para falar do São Carlos, vamos aí começar a debater um pouquinho sobre o jogo da final, enquanto você vê o gol do Alexandre Vecchio, o gol que deu o título para a Águia da Central, um jogo que começou truncado, um jogo difícil, né, Teixeira? Mas que foi se desenrolando aí no decorrer da partida e o gol que saiu numa falha técnica do goleiro, né? Como eu disse, toda decisão ela se torna por si só equilibrada. E no último domingo não foi diferente. E a equipe do Fernandópolis, quando sofreu no primeiro jogo uma derrota em casa por 2-1, precisava vencer aqui em São Carlos por uma diferença de 2 gols. Então não tinha outra alternativa a equipe do FFC. E o Betão Alcântara, como eu disse, treinador experiente, colocou a equipe, claro, um pouco resguardada, com o seu meio de campo dando uma cobertura, uma assistência muito grande para a defesa, mas teria que buscar o gol adversário, porque, como eu disse, precisava de 2 gols. Então a equipe tinha que se defender, mas tinha também que partir para o ataque. E quando as duas equipes jogam no ataque, o jogo fica bom. As duas equipes procurando o gol, o jogo se torna mais emocionante e, com isso, o torcedor acaba vibrando muito mais. E foi o que nós pudemos ver no último final de semana. O São Carlos também partindo, porque tem uma equipe, uma qualidade técnica individual superior à equipe do Fernandópolis, criando as oportunidades, mas por outro lado, nos contra-ataques a equipe do Fernandópolis era perigosíssima também. Chegou em algumas oportunidades e poderia até ter aberto o score no primeiro tempo. Mas aos 44 minutos, uma falta ali. Um lance bastante polêmico do goleiro ali, 6 segundos, o árbitro acabou apitando. Após a cobrança da falta, na sequência, eu entendo que o goleiro acabou falhando ali no cruzamento que veio da esquerda, o Alexandre Vecchio acabou empurrando para o fundo das redes, fazendo 1-0. Finalzinho do primeiro tempo, isso deu uma tranquilidade e dá uma tranquilidade para qualquer equipe. Com certeza. Principalmente jogando em casa, numa decisão com o apoio da torcida. No segundo tempo, São Carlos procurou administrar o resultado que lhe era favorável, Fernandópolis saiu mais, o jogo melhorou em si, embora tecnicamente ele tenha caído um pouco. Mas no final, o São Carlos acabou segurando o 1-0. Ainda mais porque depois do gol, o Fernandópolis teria que fazer 3, né? Era uma situação muito complicada fazer 3 gols fora de casa. Quase impossível, né? Quase impossível. Quase impossível, porque era muito difícil fazer 3 gols. Se 2 já estava difícil, agora quando o São Carlos fez 1, você colocou bem. O Fernandópolis precisava de 3 gols para ficar com o título. Aí se arriscou de uma vez, mas o São Carlos soube se posicionar, soube se defender muito bem, soube tocar a bola, fazer o tempo passar e, consequentemente, ficar com a vitória nas mãos. E o gol lá, né, aos 44 minutos da etapa inicial, logo depois, apito para o intervalo. No intervalo, o que comentava-se na torcida é que para o São Carlos perder o título, teria que também o Corinthians perder o Brasileiro, porque estava mais ou menos na mesma situação, né? No segundo tempo, o São Carlos teria que tomar 3 gols, no caso do Corinthians, precisa perder 4 jogos. Muito difícil, né? No caso do Corinthians e como estava sendo também no caso do São Carlos, perder o título, tanto é que conquistou. Agora, para a gente falar aí, fechar o assunto do São Carlos, falar um pouquinho sobre o Alexandre Vecchio. Você acompanha a entrevista que ele deu aí no momento final ali ainda dentro de campo.
já com o título consolidado. Acompanhe a curtinha entrevista do Alexandre Vecchio. Pô, ter feito o gol no primeiro jogo da final e ter aqui, pô, mas o mérito é não só meu, só é de todos os meus companheiros aqui que, porra, nesses 7, 8 meses aí que a gente ficou treinamento, competição, os caras foram incríveis. É campeão! Com esse vídeo curtinho aí do Alexandre Vecchio que você pôde ver, a felicidade estampada, né, lá nos jogadores. O William Dias chegou depois, deu um abraço no seu companheiro. O Alexandre Vecchio, que foi feliz e conseguiu marcar gol nas 2 finais. Realmente o Alexandre Vecchio tem estrela boa. E se trata de um bom jogador a nível de Série A3, a nível de segunda divisão. Jogador muito importante. Um jogador que procura o gol adversário e que conclui muito bem. Isso acabou sendo fundamental no último domingo, nessa grande decisão. Um gol muito importante, num momento muito importante. E um detalhe também que a gente não pode deixar de colocar. O ambiente do São Carlos foi muito bom durante todo o campeonato. Isso acaba interferindo e nós temos que fazer um elogio especial para a comissão técnica. A comissão técnica tem aí o seu dedo, tem a sua mão, porque o grupo, quando você pega um grupo bom, com uma qualidade que tinha a nossa equipe, a nível de segunda divisão, e um grupo unido, aonde não se tem vaidade pessoal de nenhum jogador, isso acaba influindo, interferindo no próprio sucesso do grupo. E foi isso que realmente aconteceu com o São Carlos. Com certeza. E o São Carlos conseguiu também se sair muito bem, mesmo sendo pressionado, né, muitas vezes pela própria torcida, que impaciente queria confirmar logo o título. Primeiro tempo foi complicado, foi se apertando a saída de bola, mas deu São Carlos no final. Golzinho ali naquela falha técnica do goleiro, né, ficou segurando a bola um pouquinho demais, e aí acabou tendo a falta. E aí o gol do São Carlos saiu, aí foi só comemorar, Teixeira. A parte emocional em qualquer decisão, ela acaba também influenciando, principalmente durante os 10, 15 primeiros minutos. Depois acaba já se tranquilizando os próprios jogadores e aí eles acabam rendendo muito mais. E nessa última decisão também, da segundona aí, não foi diferente. Até 15, 18 minutos, as duas equipes se mostravam nervosas. Depois os nervos vão se acalmando, vão serenando e aí as duas equipes passam a desenrolar o futebol que elas possuem. Teixeira, para finalizar o assunto do São Carlos, o que o São Carlos tem que fazer para conseguir um novo acesso no ano que vem, já que o objetivo de toda a diretoria, pelo menos foi o que disseram ontem? Bem, não só o São Carlos, mas toda e qualquer equipe que almeja algo importante na sua trajetória tem que fazer um planejamento, traçar os objetivos e fazer um planejamento sério, um planejamento aonde você, no final, vai buscar o objetivo a que essa comissão, que esse grupo está empenhado. Dá para contar com alguns jogadores desse elenco? Dá para contar, tranquilamente. Nós temos aí pelo menos 6, 7 jogadores, 8, que dá para contar na disputa do Campeonato Paulista da Série 3. E isso eles demonstraram dentro do campo de jogo. Tem jogadores experientes, eu vou citar um aí, o goleiro Tom, goleiro experiente, que tem uma bagagem enorme aí, defendeu o Novo Horizontino no ano passado e acabou sendo muito importante quando chegou na equipe do São Carlos. Tem aí vários jogadores que têm plenas condições técnicas de defender a equipe no campeonato da Série A3. Então tá certo, manter um pouquinho do elenco, fazer um planejamento para a gente ter um ano feliz também em 2016. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro que está chegando aí na sua reta final. O time do Corinthians por pouco, hein, Teixeira, não comemorou o título no último fim de semana e aí acabou tendo que esperar os jogos da seleção aí. É questão de dias ou de semanas aí para o Corinthians comemorar o título do Brasileirão. Matematicamente, existe a possibilidade do Atlético Mineiro alcançar e até ultrapassar a própria equipe corintiana em 1 ponto, mas isso não é impossível, mas eu diria que é muito, mas muito difícil mesmo. Não é impossível, mas é quase impossível. É quase impossível. Essa diferença, nós teremos aí 12 pontos a serem disputados, 4 rodadas. A diferença é de 11 pontos do Corinthians para o Atlético Mineiro. Então, praticamente, o Corinthians é campeão e só não festejaram, o que foi muito bom. Alguns jogadores, até algumas pessoas da própria comissão técnica, queriam já festejar o título no último sábado com volta olímpica. Aí entrou a experiência, a sensatez do treinador Tite e de sua comissão técnica, que não se devia comemorar nada porque não se conquistaram nada.
Embora a conquista esteja a um passo, esteja nas duas mãos, mas você tem que respeitar os concorrentes. Com certeza. E no caso aí o concorrente direto, o Atlético Mineiro. O Atlético acabou vencendo, empatava até os 45 do segundo tempo, o que daria matematicamente o título para a equipe corintiana. Acabou saindo um gol, e diga-se de passagem, um golaço do Dátulo, e acabou aí deixando ainda matematicamente o Atlético com possibilidade. É verdade. Já também, no caso, no dia seguinte, né, o jogo do Corinthians foi no sábado, no dia seguinte, a gente teve mais 3 paulistas entrando em campo. O caso do Palmeiras, que perdeu para o Vasco se reabilita, tenta buscar aí uma saída do Z4, mas o Palmeiras dá adeus à briga pela Libertadores via Campeonato Brasileiro. Palmeiras decepcionou mais uma vez. Terceira derrota, se não me falha a memória, consecutiva do Alviverde do Parque Antártica. Isso acaba preocupando diretoria, comissão técnica e principalmente o torcedor. Aquele que vai, aquele que apoia, aquele que é fanático, aquele que gosta da sua equipe. Palmeiras contratou aí, esse ano, 34 jogadores. E a verdade é que dentro do campo de jogo, nem o Marcelo Oliveira consegue arrumar tática e tecnicamente essa equipe do Palmeiras. Ela oscila muito, tem hora até que apresenta, faz bons jogos, consegue aí boas vitórias, mas na sequência acaba decepcionando e alcançando aí derrotas não esperadas pelo próprio torcedor, pelo técnico, pela comissão técnica. E no último final de semana não era esperada essa derrota. O Vasco, lanterna da competição, um dos lanternas aí, acabou vindo lá na Arena do Palmeiras e vencendo por 2-0. E diga-se de passagem, com todos os méritos, que o Palmeiras não jogou nada. Pois é, e isso deixa o torcedor ressabiado para a final, né, da Copa do Brasil. Santos e Palmeiras na final. Torcedor meio sem confiança. O torcedor não tem tanta confiança, vai enfrentar um grande adversário. O Santos, primeiro jogo será na Vila Belmiro, e se o Santos fizer um grande resultado na Vila Belmiro, se tornará difícil o Palmeiras virar. Agora, o Palmeiras é uma grande equipe, tem camisa, tem tradição, tem torcida, e se trata também de uma grande decisão. Verdade, ainda até dia 25 de novembro, né, que é o primeiro jogo da final, tem tempo, né? O Palmeiras tem tempo para se recuperar. Vamos falar um pouquinho agora do São Paulo que perdeu para o Cruzeiro e perdeu a oportunidade de se firmar ou entrar no G4. Perdeu para o Cruzeiro em Minas, situação até normal, né? Mas o São Paulo também decepcionou no último final de semana. Vencia por 1-0, Cruzeiro acabou fazendo a virada, venceu por 2-1, diga-se de passagem, com mérito, mereceu o Cruzeiro a vitória. Mas o São Paulo, desde que o Doriva chegou, o Doriva é um bom treinador jovem, não tem toda aquela bagagem, toda aquela experiência, mas tem qualidade. Agora, até agora, ele não conseguiu ainda arrumar essa equipe do São Paulo. É verdade. Agora, para a gente fechar o assunto do Campeonato Brasileiro, falar do Santos, que empatou com o Joinville dentro de um lamaçal, né? Porque não tinha um campo lá em Joinville, né? Choveu muito nos últimos dias, ou na última semana, lá em Joinville. Por outro lado também, o gramado do estado do Joinville é coisa lastimável. Quer dizer, um gramado ruim, com toda aquela chuva, uma buraqueira enorme, então fica quase impossível você praticar o futebol, ou o bom futebol. E o Santos é uma equipe leve, uma equipe que tem um bom toque de bola, tem qualidade no passe e acabou sendo prejudicado. O gramado ruim prejudica as duas equipes, isso é verdade. Mas um gramado daquele jeito, e você analisando as duas equipes, o Santos foi mais prejudicado do que a própria equipe do Joinville. Isso acabou, sem dúvida nenhuma, estragando o próprio jogo. Aquele gramado, aquele lamaçal, aquela buraqueira, acabou estragando a própria qualidade do espetáculo. E no final, o resultado acabou sendo até justo e bom para a equipe do Santos. É verdade, um 0-0 fora de casa, e o Santos segue no G4. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.